ficam com o professor Bernardino. Antes de mais, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite que me foi proposto. Eu venho falar aqui um pouco sobre o trabalho. Eu penso que o curso é design de equipamentos, produto neste caso, e minha área é um bocadinho o design de interiores, trabalho muito com mobiliário e queria expor aqui um caso de trabalho que eu tive com um cliente. Eu por norma, quando desenvolvo uma mobiliário, faço sempre peças únicas. É muito difícil eu fazer, acho que não me lembro de ter feito a mesma peça duas vezes. Por isso, quando alguém me contrata, sabe que à partida as peças que vão ser desenvolvidas vão ser peças únicas e que vão ter essa particularidade. Isto é um caso de um cliente e amigos meus que tinham acabado de construir uma moradia. A moradia tem espaços muito grandes e eu vou focar essencialmente pela parte da sala, porque a sala tem alguma particularidade. Isto basicamente eu vou apresentar os estudos que eu fiz. O rigor disto não é um rigor muito grande, mas eu queria que percebessem um bocadinho os estudos. Isto aqui são esquizos feitos em computador, em cima de plantas de AutoCAD. O edifício, isto em SketchUp, sim, que é mais rápido para trabalhar, para sentir e às vezes para explicar e para ir falando com os clientes. A sala é uma sala extremamente grande, em que eu basicamente tive que dividir a sala em 4 partes diferentes. O acesso pela sala é feito por este lado aqui e tem aqui uma zona que dá acesso a uma cozinha que fica aqui por trás. A sala tem 14 metros por 8, por isso para vocês terem uma ideia, é uma sala de mais de 100 metros quadrados, e às vezes isso torna-se um problema. Problema porque para uma família de 4 pessoas a sala é demasiado grande e então não existe conforto no espaço. E eu vou começar a focar um bocadinho em cada um dos espaços. Vou começar a falar aqui sobre a mesa, comecei a desenvolver aqui a zona da mesa de jantar. Antes disso, nível de percursos, perceber quais são os percursos que eu queria fazer na sala, por isso que está aqui em amarelo, neste caso as 2 zonas de entradas e os percursos principais, percursos secundários, e depois aqui na zona da sala de jantar, perceber que tem que existir um espaçamento que por norma, no mínimo tem que ter 80 centímetros, neste caso, como a sala é grande tem que ter mais do que isso, porque senão a proporção não se torna interessante. Eu entre a mesa e o mobiliário tenho à volta de 1 metro, 1,10 m, mas para que exista uma circulação correta. Tem aqui mais algumas imagens. Pronto, havia aqui a possibilidade, nesta zona eu coloquei aqui uma bola porque eles queriam colocar aqui uma lareira suspensa, mas eu não era muito essa opinião. Acho que deveria levar uma escultura e depois acabou por assim ser. Tinha esta zona de estar e depois tinha aqui uma segunda zona de estar aqui nesta parte, que depois não acabou por assim ser. A primeira coisa que eu comecei a desenvolver foi uma mesa. Mesa de jantar. Eles queriam uma mesa grande, uma mesa que tem 4 metros por 1,50 m, por isso é uma mesa grande. E cria-se logo algum problema, porque a dimensão que nós temos a nível de painéis de madeira, por norma, vai até 2,60 m, 2,50 m. Para trabalhar com preços mais económicos, nós temos de trabalhar com dimensões que não sejam muito grandes. Então, este tampo basicamente é dividido em 2 partes, por isso daqui para este lado e daqui para este lado. E depois na mesa temos outro problema, que é, se nós temos 1,50 m, a mesa é ligeiramente ovalizada. Se nós temos 1,50 m, nós para estarmos sentados, para estarmos confortáveis com as pernas, temos de ter pelo menos 55 centímetros de espaço entre esta parte e esta. O que quer dizer que a nível de estabilidade é muito difícil trabalhar a mesa para ela ter estabilidade. Qual é que foi a minha ideia? Foi fazer peças quase como se fossem U's, que encostavam uns aos outros em espelho, em que na realidade nós conseguimos ficar sentados nestas zonas intermédias e no fundo
a parte que dá mais estabilidade e que vem um bocadinho fora dos 50 centímetros fica ao nosso lado, não tem esse problema. E eu queria fazer isto de uma forma muito modular. A mesa vista de cima basicamente é isto. Ela é composta basicamente por estes elementos estruturais, e aqui esta linha azul é um pouco aquilo que eu precisava de dimensão para poder ser confortável. Aqui a minha ideia era mesmo poder ser mesmo confortável e podermos esticar os pés. Então, neste caso, eu consigo esticar quase até ao máximo. Tenho aqui, se ela tem 1,50 m, aqui eu tenho facilmente 70 centímetros nas partes que são mais desfavoráveis. E depois outra coisa que eu quis fazer foi que o tampo encaixasse nas pernas. Por isso, toda esta estrutura que existe aqui, o tampo encaixa e fica aqui encaixado nestas zonas, e ele leva aqui nesta zona central depois uma zona de vidro. Para quê? Porque uma mesa tem 4 metros. Se eu fizesse a mesa toda em madeira, ia ficar tipo uma mesa de ping-pong, era horrível na sala. Então tinha que arranjar alguma forma disto passar a ser mais escultórico. A parte do vidro é interessante, porquê? Porque dá mais leveza à mesa. Isto aqui dá para perceber aqui nestas zonas, as zonas de encaixe. Basicamente a diferença de cota que eu tenho daqui para a parte de cima é a espessura do vidro, que é 1 centímetro. Aqui, visto por baixo, isto são todos estudos que eu ia fazendo, basicamente, para se ver. Estão a ver aqui a zona onde ele encaixa. Aqui percebe-se melhor da forma como é feito o encaixe. E aqui são os 3 elementos que compõem a estrutura, neste caso os pés da mesa, e eu deixei ficar aqui esta forma aqui para vocês perceberem que isto aqui é a forma onde vai levar o vidro. Isto basicamente, a mesa é composta com os pés, é composta por estes 3 pés. As zonas de encaixe, basicamente. E aqui já a mesa feita já. Aqui já com iluminação e com as cadeiras, por isso aqui já dá para perceber que não parece ser uma mesa muito grande, mas na realidade é muito maior do que isto, em comprimento. A ideia também foi colocar aqui um candeeiro que tivesse alguma presença, mas que alguma leveza também, é um candeeiro muito interessante. E aqui é uma vista de mais deste lado aqui para... Depois a seguir passei para a zona do móvel de jantar. O móvel de jantar, outra particularidade. Uma coisa que faltou referir relativamente à mesa é que esta família é uma família de estatura baixa. E então, ao produzir a mesa, a pessoa mais alta da família tem 1,60 m e pouco, isso não são altos. Então, tanto as cadeiras como a mesa tiveram que ter uma dimensão diferente. Por norma, uma mesa pode ter, o tampo da mesa trabalha-se, a medida standard são 75 centímetros de altura, neste caso a mesa tem 73, e isso faz toda a diferença. E as cadeiras também são ligeiramente mais baixas. As cadeiras podem andar, o assento da cadeira pode andar à volta dos 44, 45 no máximo, neste caso tem 43. E houve essa particularidade. Daí que quando nós estamos em diálogo com o cliente, às vezes há pequenos pormenores que são importantes na execução das peças, mas que não são visíveis, mas que lhe vão dar conforto no dia a dia. No caso aqui mais rápido. No caso aqui deste móvel, o móvel o que era? Eu tinha que fazer o móvel luceiro para a parte virada, que é esta parte branca virada para a parte de trás, neste caso da sala de jantar, e nesta parte aqui da frente fazia o móvel TV, por isso no fundo encaixava os dois num só. E a minha ideia era fazer aqui uma base toda em mármore de Carrara e esta parte é toda em espelho Antálios, que é um espelho que tem transparência, que me permite colocar todos os equipamentos da televisão por dentro. Não é visível, mas é possível controlar através do exterior esse tipo de equipamentos. Vou mostrar aqui algumas imagens, basicamente. Aqui
Eu coloquei aqui a vermelho para perceber quais eram as dimensões que eu precisava a nível de equipamentos. Também tinha que dimensionar o espaço. Depois aqui a compartimentação virada aqui para este lado. E aqui já está o início da construção da peça. A televisão é uma televisão extremamente grande. Eles quiseram que a televisão não tivesse um suporte especial, por isso o próprio móvel é que suporta a televisão. A parte posterior da televisão nós tivemos que fazer um espelho escuro que forrava a parte posterior da televisão para quase como se fosse uma outra televisão virada para a parte de trás, porque senão também ficava feio visto do lado da sala de jantar. Isto é ainda a parte da construção do móvel. Porquê? Porque eu tive que fazer uma base. A base teve que ser colocada aqui em madeira e depois foi feita a parte do mármore, retirado o molde e feito aqui. Outra coisa depois que nós tivemos a fazer, nesta parte aqui de cima do móvel louceiro, eu quis colocar também uma peça em mármore, em asa de avião, leva um chanfre toda à volta, só que a dimensão máxima da peça de mármore é inferior à dimensão do móvel. E então nós estávamos a ponderar se puxávamos para um lado ou para o outro, acabou por ficar assim, esta zona aqui sem uma zona mais decorativa, esta zona aqui onde se poderiam colocar serviço que fosse feito na sala. Aqui já mais avançado, por isso esta parte também é toda em espelho, virada para o lado da sala de jantar. Os ensaios. E aqui já está o móvel pronto. Nós depois mandamos fazer umas esculturas exatamente, ao Paulo Neves, porque fica lindíssimo. Acho que ficou fantástico. Em vez de colocar a lareira, acho que ficou uma peça mais interessante. E aqui já dá para perceber que o ambiente começa-se a compor. Portanto, isto passamos à segunda fase. A terceira fase, eu quis quebrar um bocadinho o peso excessivo que existia deste lado e passei para uma linguagem diferente, uma linguagem mais simples, e quis me inspirar no Mondrian. E então a ideia foi fazer umas mesas de apoio central ao sofá. O sofá também foi projetado por mim, mas as mesas de apoio tínhamos mais uma particularidade também do cliente. O espaço é muito grande, a mesa teria que ser grande, mas eles queriam que as mesas fossem móveis. Porquê? Porque com muita frequência gostam de comer na sala e puxar a mesa e transformar-se em apoio. Então a minha ideia foi fazer um conjunto de 3 mesas que se transformavam numa. E depois, outra coisa que eles me disseram também é que os miúdos às vezes tinham tendência a que deixavam os copos muito na ponta e o copo às vezes caía e não queriam ter esse problema. Então eu também fiz um rebordo, quase uma moldura na mesa, que também é em asa de avião, que permitia com que os copos nunca estivessem na extremidade. Agora vocês vão começar aqui a passar aqui. Pronto. Então este é o conjunto das 3 mesas. Minha ideia era fazer tudo em estrutura tubular, de 1,5 cm de espessura, em que quando as mesas estão encostadas umas às outras, existe continuidade no alinhamento da forma. Aqui é visto por cima. Isto aqui são as tais molduras, e aqui vocês veem que ela fica, o vidro que eu tenho no centro fica ligeiramente mais baixo, e depois o que tem de interessante aqui é que o vidro é suportado nada aqui está só o aro é que está fixo à estrutura, o vidro está pousado. Vamos avançar aqui. Isto basicamente são estas 3 estruturas que encostam depois umas às outras. Eu tenho aqui umas zonas mais largas na parte de cima. Porquê? Porque eu tinha necessidade de fazer estas zonas mais largas para suportar a moldura da mesa. Aqui já está mais em perspectiva, vocês já conseguem ver aqui esta zona aqui dos aros. Eu quis colocar aqui algum tecido aqui na parte de baixo para coordenar com as almofadas que eles tinham no sofá, para também puxar um bocadinho ali, o que existe de decoração também para aqui, para a zona da mesa. E aqui estavam as mesas ainda antes de ter os tecidos. Depois também fiz aqui umas mesas de apoio, mas aqui já dá para ver. Isto, o que é que tem aqui de dificuldade? É a espessura mínima que eu tenho aqui da área, e a forma de construção disto, que é muito complicada. E lá está, como se costuma dizer, less is more. Quanto menos nós conseguirmos a nível de espessura, mais interessante fica. Mas
também não lhe podemos tirar muito, que senão depois perdemos na estabilidade. E então temos que chegar a um compromisso entre as duas coisas. Depois desta fase, passamos para uma fase seguinte, que foi fazer um móvel de apoio por trás do sofá, porque o sofá estava desinteressante, as costas do sofá, isto ainda é a mesma mesa. Este aqui só está meio sofá, o sofá nem estava a mão, nem meio sofá, está aqui um terço do sofá. Vou voltar aqui atrás. Se vocês repararem, este tecido que está aqui nas almofadas é o mesmo que eu tenho aqui no chão. Esta peça foi uma peça de encosto à parte de trás do sofá, que eles queriam para colocar passepartouts, com fotografias de família, e a ideia é continuar com a mesma linguagem, que é a estrutura da peça. Aqui dá para perceber a tal forma de asa de avião que existe nas peças. O vidro anda bastante mais abaixo, mas aqui de lado nós vemos quase só meio centímetro. Parece que a madeira tem na realidade meio centímetro, mas na realidade não tem. Tem 2 centímetros, porque eu tenho 2 centímetros de chanfre aqui, mais peço desculpa, 1 centímetro de chanfre, mais 1 centímetro de vidro. E tenho só meio centímetro aqui e ela depois é chanfrada em 2 centímetros para dentro. E aqui está a peça, aqui também com mais 2 esculturas, aqui. Esta ainda não estava. A seguir, passamos por uma segunda fase. Eles não queriam fazer rápido, agora termino isto rapidamente. Eles não queriam fazer uma nova zona de estar, queriam fazer uma zona de bar por trás. Mas queriam que o bar tivesse uma particularidade, que era ter elementos em que numa festa pudessem ser puxados e ser transformados como se fossem quase mesas mais altas para as pessoas poderem estar a conversar e a pousar o copo. Então a minha ideia foi fazer um conjunto de peças um bocado mais caótico, em que esta peça de lado direito servia para guardar copos, guardar algumas garrafas, e estas aqui seriam 2 peças que depois ficariam soltas e podia facilmente arrastá-las e ficarem no centro da sala para poderem ter vivência à volta. Com a mesma linguagem. A mesma linguagem sempre. Esta peça ainda não foi feita. O princípio é o mesmo, sempre o chanfre, a coisa é a mesma, sempre a mesma coisa. Isto por cima. Portanto, depois disto tudo, surgiu uma nova coisa que foi... Houve um problema lá que isto não tem nada a ver com a sala, mas tem a ver com a casa de banho. Existia uma zona de lavatório em que eles já tinham um lavatório, que era um lavatório que era quase um cilindro, uma coisa que ficava desproporcional, porque a zona de lavatório era um espaço com 6 metros por 2,5, um espaço enorme para ter um lavatório. Então propuseram-me eu fazer uma alteração à zona de lavatório. Então eu comecei a trabalhar um bocadinho também dentro de querer criar uma peça que fosse uma peça diferente. A torneira vinha do teto, eu queria arranjar um mármore também que fosse um mármore diferente, que o mármore tivesse só uma estrutura muito fina de metal que o suportasse, e como a peça mármore é uma peça que pesa mais de 200 quilos, e ter um tubular só de 1,5 cm podia ser interessante, criar a expectativa de como é que aquilo iria ficar seguro. Então a minha ideia foi um bocado criar isso, fazer uma peça com um dispensador de toalhas, em que as toalhas ficavam aqui por baixo, e criar um elemento vegetal aqui pelo lado para também dar algum interesse aqui aos espaços. Isto é a peça, e aqui já começamos a construir, aquilo ainda faltava a parte de baixo. Tinha um problema, que era a zona do esgoto, ficava-me aqui no centro e eu tinha que o esconder dentro da parte do móvel. Este mármore é um mármore lindíssimo, um mármore brasileiro. E aqui já está a peça final, pronta, com o tubular, e na realidade estamos aqui com uma estrutura muito simples, mas que suporta 200 e tal quilos. É em estofo de veludo. É tudo em veludo. A estrutura é um tubular em estrutura metálica. É madeira com estofo. Sim, madeira com estofo. Sim. Isto ainda não estava concluído, ainda faltava colocar aqui uns godos e tal, basicamente. Pronto, e foi isto. Obrigado.
Bernardino, antes de passar ao Luís, deixa-me colocar uma questão, que é a seguinte. Tu trabalhas estes espaços, por exemplo, neste caso, esta casa, trabalhaste a casa de banho e trabalhaste... Acabei por fazer tudo. É isso. Eu fiz os quartos. Quando tu entras, o que é que numa casa que seja, numa casa, num espaço fechado, o que é que tu... O que é que eu faço? O que é que tu olhas? Não, fazer vais ter que fazer, de certeza. Mas tu olhas e o que é que capta mais a atenção logo à partida? A primeira coisa que... Desculpa. A primeira coisa que eu tento fazer é criar uma empatia com o cliente e perceber que eles se libertem um pouco para perceber aquilo que eles pretendem. A segunda luta que eu tenho quase sempre é que quando as pessoas querem decorar, entre aspas, a casa, querem fazer logo tudo de uma vez. E eu tenho uma luta muito grande que é fazer com que eles não façam tudo de uma vez. Gostas de tomar conta dos espaços, não é? É, porque as pessoas, quando mudam de uma habitação para outra, não se apercebem que vão adquirir novos hábitos. E muitas das vezes levam os hábitos da habitação anterior e querem incutir os hábitos da habitação anterior na nova, o que não vai acontecer. E então, eu digo-lhes quase sempre, coloquem só o essencial, aquilo que é essencial. Se vocês não precisarem, se tiverem que colocar um sofá pequeno para já, só para 2 ou 3 ou 4 pessoas no máximo, uma coisa simples, mas não comecem a colocar as coisas, porque depois a casa é que vai pedir as coisas que precisam. E é uma luta muito grande. Já perdi muitos trabalhos por causa disso, porque depois chegam outras pessoas que vão lá vender aquilo a 3 ou 4 vezes mais caro que aquilo que eu vendo e fazem tudo uma vez e eles ficam satisfeitos porque vão mostrar aos amigos que a casa está pronta. Basicamente é mais esse o interesse. Mas depois, no futuro, dão-me razão porque sentem que realmente colocaram coisas a mais e não havia necessidade de fazer isso, ou que as coisas não são indicadas e depois têm que as refazer. E o grande problema, esse é o primeiro problema. Depois, o que é importante perceber? A forma como as pessoas vivem, porque todos nós somos diferentes. Há pessoas que são mais intimistas, outras que não, umas que gostam mais de luz, outras menos luz, outras gostam de ter mais espaço, outras menos espaço. Perceber a espacialidade também do local, perceber a luz que existe natural, por isso os vãos exteriores, se existe muita luz que venha de fora, se não existe, para controlar também o tipo de cor que nós vamos utilizar no mobiliário, ou no estofo, por exemplo. Mas depois há outra coisa também que tentam que eu faça, que é, eu não sou decorador, eu não gosto de decorar, eu gosto de desenhar móveis. E muitas das vezes pedem para eu ir por ali fora, mas eu não faço questão de não avançar para isso, porque não é uma área que eu se calhar sou capaz de fazer isso, mas sei que há pessoas que fazem melhor do que eu, e eu prefiro, se fosse uma pessoa qualquer, se calhar era capaz de preferir continuar e ganhar dinheiro com aquilo, mas a minha função mais do que não é ganhar dinheiro, é mais fazer com que as pessoas fiquem satisfeitas com o trabalho que eu faço. E felizmente o que me vai dando para que eu tenha mais trabalho é o feedback que as pessoas têm de que gostam da forma de eu trabalhar e como eu trabalho. E basicamente é isso. Agora, também parte muito da sensibilidade das pessoas. Isto, se perguntarem se é fácil ou não é para mim, se calhar é fácil porque eu sinto muito o espaço. Mas isso também é preciso nascer um bocado com isso, como quem trabalha em moda facilmente trabalha com os tecidos e com as cores e cai para um lado ou cai para o outro. Isso faz parte da sensibilidade. Muitas vezes perguntam-me porque é que eu fiz aquilo, eu não sei. Não sei porquê, não sei porque é que eu fiz. Pode dizer que é intuitivo? Muitas das vezes, sim. Se me perguntarem, às vezes, se eu tenho um conceito para fazer aquilo, o conceito às vezes vem depois. Posso dizer um bocado isso. Quando nós falamos com o escultor, o Pedro, o Paulo, desculpem, achei piada uma coisa que também lhe pergunto, uma pergunta que foi feita é qual era o conceito que estava por trás das coisas. Ele disse, eu sonho com as coisas, faço, e depois é que vem a seguir a explicação da peça, porque eu sonhei com qualquer coisa. E muitas das vezes aqui, isto também é um pouco o sonho, nós sonhamos com alguma coisa e colocamos aquilo no espaço. Se me perguntarem a mim
porque é que eu faço daquela dimensão ou porque é que não faço, é uma questão de sensibilidade. Claro que nós temos dimensões que temos que cumprir, como falava há pouco, temos que garantir zonas de circulação, temos que garantir que são espaços definidos, temos que garantir estabilidade das peças, temos que garantir... E depois é brincar com isso, é levar ao limite, é tentar enganar um bocado, com a estética, enganar o peso que nós temos que introduzir na peça para que ela pareça leve. E aí é que está o jogo das formas, porque de resto não há, é uma questão de tempo. As pessoas também com o tempo também vão ganhando capacidades para abordar as coisas de uma forma mais simples e de uma forma mais natural. O que é que acontece muitas das vezes hoje? O custo que nós vendemos a peça, o valor que nós perdemos a desenvolver a peça não vale o custo que ela custa. Porquê? Porque eles comparam a peça que nós estamos a fazer, que é uma peça única, com uma peça que eles podem comprar num espaço qualquer a um custo de uma peça que são milhares de peças iguais. E às vezes isso não é contabilizado, mas pronto, lá está, é o prazer que nós também temos. Na vida não é só o dinheiro, o prazer às vezes é mais importante do que isso. E termos prazer naquilo que fazemos é importante. Eu penso que numa das aulas, foi na aula de ontem, não foi que estávamos a falar, que uma das coisas que eu acho que é muito importante para vocês quando estudam e quando trabalham, quando desenvolvem projetos, é gostarem daquilo que estão a fazer. E se gostarem daquilo que estão a fazer, não custa trabalhar. E é muito importante quando vocês se dedicarem agora, na vossa próxima fase, ao trabalho, tentarem, se possível, que nem sempre é possível, se possível, agarrar algum trabalho que vocês se identifiquem para que esse trabalho não seja um custo para vocês e que seja um prazer. E que depois que dê dinheiro, mas pelo prazer que fazem. Não tenha que ser uma obrigatoriedade de X tempo. Bem, não posso demorar muito mais. Muito obrigada. Obrigado. E nos vai falar sobre o design de iluminação, também ele adjudicado a espaços interiores, mas neste caso o fator luz como um elemento racional ou emocional nos espaços comerciais. Luís, tens a palavra. Ora, boa tarde a todos. Bem, eu vou apresentar aqui vou fazer uma breve apresentação sobre a minha dissertação de mestrado, que insere-se aqui o título é o Design de Iluminação como fator racional e emocional nos espaços comerciais. O porquê dos espaços comerciais foi por uma questão de haver facilmente essa fusão entre o racional e o emocional. Neste caso, o racional, porque consegue apelar à parte técnica dos produtos, das luminárias em si, e a parte emocional, que é a parte da persuasão, ou seja, como atrair o cliente ou até o próprio utilizador do espaço comercial, o próprio trabalhador. Pronto, seguindo assim, tem que ser claro. Ok, surge aqui a minha problemática. A minha problemática foca-se no estudo da iluminação e no dualismo entre a razão e a emoção. No que diz respeito à razão, lá está, é a parte do funcionamento e do que é execuível e o que é técnico em si. E na parte da emoção, a parte como falei antes, da persuasão, do trazer as sensações cá para fora, de puxar a emoção, principalmente do cliente. Na parte agora dos objetivos do meu projeto, foi associar a razão à funcionalidade, ou seja, trazer mais uma vez a parte técnica, entender a dimensão emocional do design de iluminação, o que é que faz, as formas que existem para o design de iluminação conseguir trazer esse efeito nas pessoas,
e perceber o conceito de percepção e estudar a luz como fator de habitabilidade e conforto. Pronto, a minha metodologia passou, pronto, por 3 partes, basicamente. A parte principal, que eu considero fulcral, foi a revisão da literatura, a revisão bibliográfica, que foi grande parte da base do meu projeto. Depois passei para um caso de estudo, foi que, pronto, mais à frente vou apresentar, que é a parte peguei num projeto que tinha feito em Design 3 na licenciatura e tentei aplicar tudo o que tinha visto na revisão da literatura. E, por fim, o questionário, que acaba por assentar e tentar comprovar o produto que fiz, entre aspas, e tentar comprovar com as pessoas, ou seja, se tem o devido efeito e se as técnicas se comprovam e se são válidas. Pronto, aqui um bocado na zona, na parte da revisão bibliográfica. Tem aqui o conceito mais de lighting design, que acaba por trazer uma parte que não é muito falada, até, apesar de que agora está cada vez mais em voga, que é uma diferença entre a luz e o design de iluminação. Aqui, esta disciplina estuda principalmente a dinâmica da iluminação e a forma como se controla os ambientes e como se faz com que como se faz com que se consiga, de certa forma, criar efeitos, ou seja, o que resulta da iluminação é que, pronto, a versão pura e dura da iluminação é iluminar e mostrar tudo o que está ao nosso alcance, ou seja, poder ver, não é? E na parte do design lighting é escolher o que nós queremos mostrar, ou seja, definir, pronto, aqui diz que a parte do Brandstone, que é a luz apenas permite a visão, enquanto o design lighting permite ver aquilo que se pretende, que seja visto ou arquitetado pelo designer. Pronto, aqui, numa forma geral, as funções da iluminação, pronto, a principal e a mais comum é a visibilidade, não é? Que torna possível a interação com o mundo, a seletividade, que direciona a atenção do utilizador, pronto, que se relaciona com os contrastes e hierarquias da luz, a ambiência, que consiste nas sensações e os sentimentos que se passam pela pessoa, como a questão do conforto visual, ou seja, a parte do ofuscamento, evitar esses tipos de efeitos, e a composição, que é a interação e a contextualização de luz com todos os elementos do espaço. Pronto, os tipos de iluminação são dos que eu dou mais destaque, principalmente nos espaços comerciais, é que, pronto, de forma geral, existe a iluminação geral, que é a que dá a luz principal ao ambiente. Depois a iluminação de tarefa, que geralmente é para as zonas onde são áreas mais laborais, que requerem mais concentração. Também, claro, depende muito dos espaços comerciais. A iluminação de destaque, que, pronto, pelo nome diz logo, que é o destaque dos produtos ou de várias ou de zonas dos espaços comerciais, e a iluminação decorativa, que não precisa, lá está, também pode estar complementada com as outras, ou seja, a mesma luminária pode servir de iluminação geral e também pode ser decorativa, mas também há outra parte que é a iluminação decorativa. Pode não destacar nada e só está lá com o intuito de trazer uma ambiência ao espaço. Pronto, no design de iluminação e com o fator racional, quando tenho o fator racional presente, pronto, as funções
as funções são sempre para o lado mais laboral, mais para o produtivo. A iluminação é sempre a base, nunca tem a ver com criar contrastes ou com criar efeitos, é sempre uma iluminação uniforme. Não evita o ofuscamento, tem uma boa exposição na cor do espaço, a aparência da luz é sempre neutra ou fria, ou neste caso, a nível de cor é o mais branca possível ou mais fria para não. Primeiro, porque são cores que apelam mais à produtividade do que o amarelo em si ou o warm. Maior controle da iluminação e até por vezes entra a parte da economia neste parâmetro. No design de iluminação, como fator emocional, tem a parte da iluminação pouco uniforme, ou seja, os vários tipos de contrastes, os efeitos, a luz e sombra, o claro e escuro, mesmo destacar certos pontos. A temperatura da cor costuma ser mais quente, maior versatilidade no ambiente, por exemplo, o mesmo ambiente pode ter várias versões. O uso da iluminação colorida, possibilidade de simular ambientes, manipular a percepção dos utilizadores e estimular as suas emoções. Pronto. Agora, a segunda parte aqui do meu projeto foi, lá está, eu pegar no projeto que tinha feito em Design 3, em que era usarmos um espaço que neste caso é real, o espaço em si, a planta em si é real, e fazermos dele, pronto, um estilo de negócio, penso eu que era assim. E até que tínhamos que fazer a parte da comunicação e a parte de design de interiores. Pronto, o meu conceito era um bar/loja de venda de produtos musicais, em que, pronto, era um espaço mais direcionado para o pub, o pub inglês, ou seja, uma zona mais relaxada, mais familiar, onde, pronto, pudesse haver relação entre a música e o bar. Pronto, aqui agora apresento a parte da iluminação geral, ou seja, a iluminação geral é feita por esta sanca de luz LED que fica à volta do espaço, tendo também aqui estes 3 focos também na zona também de bar, que pronto, no projeto era necessário aumentar um bocadinho mais ali aquela zona e ficar com uma luz um bocado mais uniforme. Aqui a iluminação de tarefa direta e indireta, ou seja, é a parte dos candeeiros, tem a luz direta, como também aqui a zona de tarefa, eu aqui considero a zona de tarefa neste lado, porque o próprio projeto fazia com que esta parte aqui tivesse um palco em que pudesse aparecer um concerto, e aí tornava-se uma zona de tarefa, tendo esses 3 focos aqui neste lado, tendo esses 3 focos sendo direcionados para a zona de tarefa. E aqui um balcão onde também pudesse ser uma zona de refeição, mas também, pronto, uma zona de estar em que estes candeeiros conseguem pronto, fazer a zona de luz direta de tarefa. A luz indireta estava presente também na sanca e numa barra LED aqui, que era uma zona em que é um apoio ao balcão e que, pronto, foi necessário também pôr ali uma barra de luz para que tivesse melhor luminosidade naquela superfície. A iluminação de destaque é toda composta pelos focos de luz, quer nas guitarras, quer nas montras e nas zonas de exposição de guitarras. Pronto, aqui na altura era para criar um destaque supostamente nas 3 melhores guitarras da loja, e ficavam aqui na zona de refeição.
e esta luz é unicamente direta e tem o intuito mesmo de focar toda a atenção do utilizador ou do cliente para as guitarras, neste caso. Tem aqui a iluminação decorativa, que acaba por ser nas mesas umas pequenas luminárias, dando só, com a função de unicamente ter a parte da luz ambiente e também a própria peça ser decorativa, tanto como os outras luminárias pendentes que estão no balcão, nos 2 balcões neste caso. O ambiente geral do espaço era este, tinha a zona de comércio, ou seja, a zona de compra dos produtos, a zona de estar e consumo, o palco, que também sem eventos musicais seria uma zona de estar, os balcões, a montra, aqui um apoio também de venda de produtos musicais também, e a parte do balcão de serviço, que servia para as 2 vertentes do negócio. As conclusões do questionário. Inicialmente foi feito um questionário, o questionário dividia-se em 2 partes, que era a primeira parte focava principalmente nas questões básicas da iluminação, para tentar perceber o que é que as pessoas comuns, entre aspas, sabiam acerca da iluminação, e a segunda parte referia-se então à parte da comprovação do projeto no questionário, com os níveis de iluminação. Aqui deu-se a entender que 88% considerou que o espaço é chamativo pela sua iluminação, 83% considerou que o espaço está bem iluminado e mais 50% consideraram que o ambiente é confortável, descontraído, aconchegante, tendo em conta a iluminação. 92% considerou que a iluminação é adequada ao conceito, 90% entendeu que os produtos estão bem iluminados, 84% conseguiu perceber os diferentes tipos de iluminação. E dou como concluída. Obrigado. Da apresentação, há questões? Não é muito fácil.